Capítulo 22. Sétimo Código da Felicidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos do Autor da existência. Depois desse episódio, Marco Polo foi para o evento no alto da montanha. Era um dia muito emocionante. O Código da Felicidade, sobre o qual discorreria naquela manhã, era mais do que uma ferramenta de gestão da emoção. Era como um aparelho de tomografia que revelara as feridas, os cânceres, os traumas da humanidade. Um pacificador é um ser humano que enxerga além dos próprios olhos. Ele vê o essencial, enxerga as dores cálidas dos seus íntimos, os fantasmas que assombram seus filhos, o lixo mental que entulha o cérebro de seu parceiro ou parceira. Quem enxerga o essencial consegue pacificar a mente das pessoas que o cercam. Felizes são os pacificadores. Tão logo Marco Polo fez uma exposição. Mais uma vez, o autor da existência, que se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço, foi questionado pelos debatedores. Sou filho de judeus que conseguiram sobreviver aos campos de concentração. Se Deus existe, ele não é pacificador. Por que não evitou a morte dos judeus em Auschwitz? Disse um deles. Por que permite os ataques terroristas? Perguntou um jovem francês. E os acidentes e os desastres naturais? Por que Deus não os previne? Indagou outro. Onde está Deus que não interrompe a crueldade dos ditadores? Deus é uma utopia da mente humana, expressou um ateu. O Dr. Thomas, teólogo e intelectual de Harvard, não gostou da maneira como esses debatedores colocaram seus questionamentos. Rapidamente comentou: seus argumentos são radicais, não contemplam outras possibilidades. O Dr. Alberto, teólogo e intelectual do Vaticano, seguiu a linha do Dr. Thomas. O ateísmo radical é tão perigoso quanto as crenças fundamentalistas. Eu discordo, não sou radical, expressou Sarantos, um sociólogo grego. O clima ficou tenso no alto da montanha, mas Marco Polo estava animado com aquele caldeirão de ideias. Ele sempre fizera tantos ou mais questionamentos do que os grandes ateus da história, como Diderot, que queria que o último religioso fosse asfixiado com as próprias vísceras, ou Freud, que dizia que a busca por Deus era a busca de um pai protetor. Por isso disse: caros doutor Alberto e doutor Thomas, deixe-os questionarem livremente. Quem reage sem pensar, fere. Quem pensa antes de reagir, tem chance de encontrar suas respostas. Depois acrescentou: o iluminista Voltaire colocou duas teses sobre esses questionamentos. Ou Deus não existe, portanto é uma miragem da mente humana, ou Deus existe, mas abandonou o projeto humanidade, porque os seres humanos são violentos, instintivos, individualistas e egocêntricos. Todos ficaram em silêncio absoluto. Não se ouvia uma mosca, seja no alto da montanha, seja dentro das salas de casa, de aula, nos escritórios, enfim, onde milhões de pessoas acompanhavam o debate ao vivo pela internet. A discussão havia atingido temperaturas inimagináveis. Marco Polo, revelando sabedoria, comentou: porém, há uma terceira tese que Jesus defendeu solenemente, e fez silêncio. Que tese é essa? Não estou entendendo, indagou Sarantos. O líder dos líderes defendeu uma terceira via que deixaria Voltaire em estado de choque. Deus existe, mas não pode intervir na humanidade, como todos queríamos que interviesse, pois dotou o ser humano de capacidade de escolha para tomar suas decisões e se tornar autor da própria história e senhor do próprio destino. Se ele intervier, torna o ser humano um servo, um escravo, controlado por sua vontade. Nesse caso, teria bajuladores, não amigos, serviçais, não filhos que o amariam, pois o amor só nasce no terreno da liberdade plena. Pais que superprotegem os filhos
além de lhes asfixiar a liberdade, nunca saberão se eles os amam de verdade ou se estão próximos deles por interesse. Vocês cometem esse erro? Eu controlo demais os meus filhos, confessou Helena, uma das mulheres do Clube dos Bilionários. Ela havia ficado tão impactada com a conferência de Marco Polo que resolveu participar dos debates. Sinceramente, sinto-me dividida. Se não lhes dou o que querem, eles gritam, pressionam, julgam-me ingrata. Eles são viciados no que tenho, não no que sou. Interessante, disse Sofia. Resolvi uma das minhas grandes dúvidas. Deus não está alienado das dores dos seres humanos. Ele sofre as dores dos pais que perderam seus filhos e vive as lágrimas dos filhos que perderam os pais. Todavia, se Deus interviesse a cada momento que desejássemos, se a um simples pedido ou oração Ele solucionasse nossas mazelas, seríamos viciados no que Ele tem, não no que Ele é. Nesse caso, Deus cairia numa armadilha. Os homens seriam deuses, enquanto Deus seria um servo dos homens, expressou iluminado e abalado o ateu Sarantos. Não o amariam, pelo contrário, o usariam. E isso já tem acontecido, afirmou o Dr. Thomas. Marco Polo completou seu raciocínio. No Sermão da Montanha, Jesus parecia gritar que a humanidade está se autodestruindo, que seu livre-arbítrio está fragmentado, doente e asfixiado. Ele proclamou seus códigos para corrigir rotas, para turbinar seu livre-arbítrio, sua livre escolha e sua consciência crítica. O eu precisa praticar o esvaziamento de si mesmo, precisa chorar pela dor dos outros, ser paciente, justo, compassivo, transparente. Comentou ainda que o Mestre dos Mestres instiga os seres humanos a serem pacificadores, pois estes são os que mais lutam para aliviar a dor humana e solucionar os conflitos. Se essas ferramentas fossem praticadas em todas as religiões e escolas do mundo, nossas prisões virariam museus e nossos policiais teriam tempo de fazer poesias, pois haveria pouquíssima violência, pouquíssimos criminosos, comentou Sofia, emocionada. Michel suspirou e em seguida argumentou. Poxa, não havia pensado que o Sermão da Montanha era uma correção de rotas da humanidade. Diante de todo esse caldeirão de ideias, Marco Polo concluiu: sem corrigir essas rotas, os seres humanos, independentemente de serem judeus, cristãos, muçulmanos, brahmanistas, budistas ou ateus, poderão ser controlados por 3 necessidades neuróticas: a de poder, a de estar sempre certo e a de ser o centro das atenções sociais. As pessoas começaram a ser iluminadas. Estou abaladíssimo com esse debate academicamente aberto e socialmente ecumênico. Parece os debates de Sócrates com seus alunos na Grécia Antiga, comentou Sarantos. E depois dessas primeiras discussões, o pensador das ciências humanas tratou de alguns assuntos mais práticos. A oração do Pai Nosso foi proferida no Sermão da Montanha. Pense nela pela perspectiva do que estamos debatendo. Impressionante, ela é um tratado de pacificação, em destaque quando orienta: perdoa-nos, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido, comentou o Dr. Thomas. Você pode conviver com milhares de animais, mas se conviver com o ser humano, cedo ou tarde haverá frustrações. Não há almas gêmeas, a não ser que 2 pessoas estejam mortas, uma ao lado da outra. Você será frustrado e também frustrará. O perdão é o oxigênio das relações sociais saudáveis. Sem ele, pais e filhos não respiram, casais não se amam. Todavia, o perdão proposto por Jesus é o perdão inteligente, não o religioso. Não estou entendendo, afirmou o Dr. Thomas. Quando sofria no madeiro, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não vou discutir o sacrifício dele na cruz, mas seu perdão psicológico.
Foi a primeira vez na história que uma pessoa torturada perdoou seus torturadores no ato da tortura. Incrível, expressou o Dr. Krungen, um psiquiatra alemão. Jesus sabia que por trás de uma pessoa que fere havia uma pessoa ferida. É surpreendente, Jesus desculpou homens indesculpáveis, comentou Helena, a bilionária fascinada. Que homem é esse que até enquanto morria pacificava o ser humano? Os comportamentos de Jesus não têm precedente histórico, admitiu Michel, o neurocientista ateu. Freud baniu da família psicanalítica quem contrariou suas ideias, mas o homem mais inteligente da história abraçou seus torturadores, os convidou para o banquete da generosidade. Também estava presente o Dr. Frank Stubble, um respeitado neurologista da Faculdade de Medicina, onde Marco Polo era chefe do departamento de psiquiatria. Marco Polo era um especialista em colecionar amigos, mas tinha seus desafetos. No entanto, quando seus opositores se davam o direito de conhecê-lo melhor, quebravam as barreiras e eram influenciados por ele. O Dr. Frank Stable era um desses desafetos. Conheço muitos intelectuais que foram infectados pelo poder. O poder os apequenou, os asfixiou, levou-os a negar sua origem. Como romper esse ritual que cega mentes brilhantes? Indagou o neurologista. Marco Polo gostou de vê-lo humildemente na plateia. Olá, Frank. Para domesticar os fantasmas que nos assombram, não basta ter intenções de mudança. A intencionalidade não muda a personalidade. Como assim? A intenção de mudança aciona o biógrafo do metabolismo cerebral, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar solitariamente uma janela light ou saudável. Mas ela é uma agulha no palheiro da memória, portanto não é encontrada nos focos de tensão. Para mudar características doentias da personalidade, não basta uma janela solitária, tem de haver uma plataforma de janelas. Sofia completou com fineza intelectual. Assim como para formar um bairro sustentável numa cidade, precisamos de milhares de casas, apartamentos, farmácias e supermercados, do mesmo modo, para formar uma nova característica na cidade, personalidade, precisamos de milhares de janelas ou arquivos lights, o que é um processo complexo. Muitos criam erroneamente que a personalidade era imutável e que também o caráter, como pilar da capacidade de se ver, de ser e reagir, não mudasse. Para Marco Polo, bem como para Sofia, essa era uma tese falsa. Lembrava, por exemplo, que o mal de Alzheimer podia devastar áreas importantes da personalidade, modificando drasticamente o caráter. É difícil, mas não impossível, formar plataformas ou novos bairros no cérebro. Uma das técnicas que ajudam essa formação é a mesa redonda do eu. Em tese, uma pessoa radical pode se tornar flexível. Uma egocêntrica pode se converter numa generosa, e um ser humano impulsivo pode conquistar a paciência e a calma. Mas não há milagres. Marco Polo já havia dito que não é possível apagar os traumas psíquicos, apenas reeditá-los. E havia comentado também uma técnica poderosa para a reedição dos traumas, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. Essa técnica deveria ser aplicada diariamente para reeditar as janelas killer que estavam abertas e que patrocinavam as crises de ansiedade, as fobias, os brancos nas provas, os ataques de ciúmes, a inveja, o desejo de vingança. Agora ele falaria de outra técnica poderosa, não para reeditar as janelas, mas para construir janelas lights, paralelas ao redor do núcleo traumático. A técnica da mesa redonda do eu. Todos ficaram curiosos sobre essa técnica. Marco Polo, como pensador não apenas da psiquiatria, mas também da psicologia e da psicopedagogia, sempre trazia fenômenos desconhecidos para os participantes.
Mesa redonda do eu? Como assim? Perguntou a doutora Lucy, esposa do Dr. Frank Stable, que era psicóloga cognitiva. Muito se fala de mindfulness ou atenção plena na atualidade, mas as pessoas continuam agitadas, ansiosas, com baixo limiar para frustrações. A mesa redonda do eu é mais do que uma excelente técnica para realizar o mindfulness, o relaxamento concreto. É também uma técnica revolucionária para produzir higiene mental e formar novas plataformas de janelas ou arquivos light. Através da técnica da mesa redonda do eu, disse Sofia, que já a utilizava, seja para fazer sua higiene mental diária, seja no tratamento de seus pacientes. O eu deixa de ser espectador passivo e passa a debater inteligentemente com seus fantasmas mentais. Diante disso, Marco Polo questionou: alguém conseguiria conviver com uma pessoa que não toma banho há uma semana ou um mês? Claro que não, disseram as mulheres em peso, pois amavam os perfumes e detestavam odores fétidos. Pois bem, muitos que ouvem esse debate nunca fizeram uma higiene mental ou emocional. Exalam péssimos odores psíquicos que perfume nenhum pode neutralizar. Houve um burburinho na plateia. Marco Polo explicou para um público atônito. Quando vocês veem pessoas impulsivas, irritadíssimas, inflexíveis, pessimistas, conformistas, excessivamente críticas, estão apenas sentindo o odor de quem não toma banhos emocionais, nem escova seus dentes mentais. Mas então é por isso que há uma explosão de doenças psicossomáticas e emocionais no mundo? Concluiu perplexa a doutora Lucy. É por isso também que na era digital está havendo uma epidemia de falta de sentido existencial e de prazer de viver? Não sabemos fazer higiene em nossa psique, completou o Dr. Frank Stable, estarrecido. Sem fazer a higiene mental e emocional, o biógrafo inconsciente e fenômeno RAM registra emoções e pensamentos doentios, formando janelas quíleis ou traumáticas em abundância. Toda casa produz lixo, as mansões mais ainda, e os países riquíssimos como os Estados Unidos, muito mais. Do mesmo modo, toda mente é uma casa que produz lixo, como irritabilidade, autopunição, sofrimento por antecipação. Sem reciclá-lo, ela formará janelas killers. Eis que apareceu Oscar. Eu tinha esquizofrenia, mas quando equilibrado era de uma inteligência surpreendente. Ele comentou: estou enrolado, gente. Minha mente tem mais montanhas de lixo que as cidades mais poluídas do mundo. Todos riram do seu bom humor. Todos os dias eu rumino perdas e mágoas, falou Mari, uma mulher de 30 anos de Toronto, professora do ensino infantil. Como faço a mesa redonda do eu? Todos os dias o eu tem de reciclar, criticar, impugnar, confrontar cada emoção conflitante e pensamento perturbador, explicou Marco Polo, e indagou: mas qual diagnóstico imaginam quando veem alguém falando sozinho? Eis um louco, afirmou Norton, um deputado finlandês. Esse é o nosso preconceito, disse Marco Polo. Os pacientes psicóticos falam com eles mesmos para abrandar seus delírios, não apenas por causa deles, ao passo que os normais se calam sobre as próprias mazelas. Sabem fazer uma faxina no escritório e na sua cozinha, mas não na própria mente. Isso não é uma verdadeira loucura? Loucura total, falou Oscar. Eu sempre desconfiei que os normais são mais loucos do que eu, doutor. Mais risadas. As pessoas ficaram cientes de suas insanidades. Sofia comentou com elegância: a mesa redonda do eu é uma técnica que está ligada à complexa fronteira da construção de pensamentos. Ela refina a consciência crítica e ajuda a prevenir transtornos emocionais. Portanto, deveria ser aplicada por qualquer ser humano desde a infância.
mas ela também complementa o tratamento de psiquiatras e psicólogos, independentemente da corrente psicoterapêutica que seguem, se psicanalítica ou comportamental. Marco Polo complementou: todos deveríamos treinar os alunos, bem como nossos pacientes, para aplicar essa técnica, pois é lá fora que os fantasmas dos ataques de pânico, das obsessões do humor depressivo, das crises ansiosas e da compulsão pelas drogas aparecem. Interessantíssimo! Desse modo, nossos pacientes não serão espectadores passivos de sua doença. Mas não aprendemos isso nas faculdades de psicologia. Como aplicar essa técnica? Indagou novamente a psicóloga Lucy. No silêncio da mente, durante alguns minutos diários, o eu deveria debater e questionar fortemente tudo que o controla. Por exemplo, se alguém é tímido, o eu deve questionar: por que sou inseguro? Quando minha timidez começou e quais suas causas? Por que não sou livre? Qual o problema se eu falhar? Exijo não ser escravo de minha imagem social, do que os outros pensam de mim. Determino ousar. Nada é tão relaxante quanto a mesa redonda inteligente, quando o eu debate com os vampiros que o sangram, os complexos doentios, as falsas crenças, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, as ideias fixas, a hipersensibilidade. A técnica da mesa redonda do eu reurbaniza a memória, cria novas plataformas de janelas light, faz a higiene psíquica pacificamente. Ela reurbaniza os solos da personalidade, em especial se for feita por 1 ou 2 anos seguidos, revelou Sofia, mas enfatizou: reitero, embora seja preventiva, essa técnica não substitui o tratamento, mas o complementa. Marco Polo comentou que, infelizmente, o ser humano é educado para ser passivo conformista, marionete das intempéries, do bullying, do assédio moral, das traições, dos traumas. A educação mundial, de fato, tem que mudar, passando da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Essa mudança é tão vital quanto descobrir e defender a ideia de que a Terra é redonda e gira em torno do Sol. Dirigir o nosso próprio script. Interessante. De fato, somos meninos completamente despreparados para dirigir nossa aeronave mental. É tão fácil ferir quem mais deveríamos proteger, comentou o Dr. Alberto. Desconheci essa técnica de gestão da emoção, mas sei que muitos intelectuais exalam um odor insuportável nas universidades. Nunca fizeram higiene mental e emocional, confessou emocionado o neurocirurgião Dr. Lehmann. Eu era o pior deles, ótimo para cobrar, apontar falhas, elevar o tom de voz, mas tardio para elogiar. Meu Deus, como eu sou insuportável! Muitos sorriram, mas no fundo tinham vontade de chorar. Entenderam que antes de pacificar a mente de seus filhos, cônjuges, alunos e colaboradores, precisavam pacificar a própria mente, todos os dias com a técnica da mesa redonda do eu. Na mente de cada ser humano havia mais vampiros emocionais que sangravam a alegria e a saúde emocional, como sofrer pelo futuro, do que nos filmes de Hollywood. Eles elevavam o gasto de energia emocional inútil, índice G, às alturas, o que levava as pessoas a acordarem fatigadas, com dores de cabeça, musculares, déficit de memória. Porém, ficou claro que quem não faz higiene mental e emocional é um carrasco do próprio cérebro.